Podem até vir pedras rolantes, relâmpagos e polvos gigantes. Pode ser como nunca, pode ser como dantes. Com este amor, venha lá quem for. Corra bem, corra mal. É uma sorte apoiar Portugal. Betclic, patrocinador oficial da seleção. Incheon, 14 de junho de 2002. Portugal chega altamente pressionado à última jornada de um grupo D, que, à partida para o Mundial da Coreia e Japão, parecia relativamente acessível. Não foi. A vida complicou-se logo no jogo inaugural, com uma surpreendente derrota diante dos Estados Unidos. A seleção nacional chegou a estar a perder por 3-0, e o melhor que conseguiu foi encurtar a expressão do embaraço para 3-2. Embaraço será uma palavra demasiado forte? Talvez não. Se tivermos em conta que o país mobilizou para a Ásia uma das suas melhores gerações. Vítor Bahia, Fernando Couto, Paulo Sousa, Luís Figo, Rui Costa ou João Vieira Pinto estavam na crista da onda e alimentavam a expectativa de que Portugal pudesse surfar tranquilamente na fase de grupos. A este descarrilamento inicial seguiu-se um triunfo contundente diante da Polónia, que celebrou Pauleta com um hat-trick capaz de sugerir um regresso da seleção à normalidade. E foi com esses 3 pontos, a precisar de uma vitória para não depender de terceiros, que Portugal chegou ao embate com a Coreia do Sul. O tal que ficou gravado por todas as más razões no lado errado da história. 2 expulsões, uma agressão ao árbitro, um golo sofrido a 20 minutos do fim, uma bola no poste aos 88 minutos, e Portugal a sair, envergonhado pela porta pequena, e o Mundial injustificável. Nas semanas que se seguiram, como seria de esperar, mergulhou-se sofregamente na piscina das justificações. Apontou-se o dedo ao planeamento, às condições do estágio em Macau, aos compromissos comerciais, às lesões, e a João Vieira Pinto, por ter levado à letra a expressão soco no estômago, que o afastou dos relevados durante 4 meses. Quem viveu todo este folhetim bem de perto foi Manuel Gonçalves Gomes, popularizado no futebol como Professor Neca, e dono de um currículo vasto como treinador, que faz dele um globetrotter do futebol. Na altura, era um dos elementos da equipa técnica liderada por António Oliveira, e vai ajudar-nos a recuperar esses momentos. Sigo na área, cruzamento, pode marcar Portugal. Gol de Portugal! Bem-vindo, professor, e obrigado por aceitar o convite do público. Vamos viajar diretamente para esse Portugal-Coreia de 2002. Consegue dizer-nos o que lhe passou pela cabeça no momento em que João Vieira Pinto foi expulso logo aos 27 minutos? Boa tarde. Antes de mais, dar-lhes os parabéns pelo vosso excelente trabalho. São os resistentes e é um bocadinho como no futebol. Isto não é uma prova de velocidade, mas uma prova de resistência em que os mais fortes acabam por se adaptar, ajustar e continuar o caminho. Não queria deixar, nesta fase, de dar este primeiro ponto de partida. Foi o primeiro Mundial deste século. Há que fazer um bocadinho, e é importante, como dizem os chineses, quem não conhece o passado seguramente não conseguirá adivinhar o futuro. E no último século nós fomos 2 vezes a 2 mundiais, o de 66 de boa memória, do Sr. Eusébio da Silva Ferreira, depois tivemos o de 86 com problemas no México, e depois só mais tarde, em 2002, é que voltamos a um mundial, com uma geração boa, como referenciou, que se pautou por termos também, e pela primeira vez, daquilo que era o novo figurino da eleição do melhor jogador do mundo, o Luís Figo, que tinha sido em 2001 o nosso melhor jogador. As expectativas estavam altas e, de facto, quando uma seleção está há muitos anos ausente, e isso aconteceu connosco, foram 16 anos sem estar presente no Mundial, e levou-se as expectativas porque alguns dos jogadores acabavam aí o seu percurso. E depois é tudo uma grande novidade numa competição também ela nova, que foi num continente diferente. Isso é muito importante. Você referenciou aí alguns factos que foram evidentes para aquilo que veio a acontecer, a surpresa, porque nós contávamos necessariamente passar dessa fase, e as coisas não nos correram bem, e foi logo o primeiro jogo, o jogo inicial, que era importante numa competição curta. O primeiro jogo é determinante, essencialmente não perder, se possível ganhar, dá logo um avanço muito grande.
A equipa era uma equipa dos Estados Unidos, não se associava muito os Estados Unidos ao futebol, que era uma seleção também muito, muito interessante. É o basquetebol, o futebol americano e tal, não sei o quê. E de facto não foi surpresa, nós sabíamos claramente que a primeira parte dos Estados Unidos era determinante. Eles hipotecavam tudo, investiam tudo, mas tudo na primeira parte. E se conseguissem vantagem, depois era um problema. E como referenciou, estiveram a ganhar 3-0, nós fizemos a recuperação para 3-2, poderíamos ter ainda alterado para um resultado positivo, mas não fomos capazes. O segundo jogo já estávamos alertados, contra uma seleção boa também da Polónia, e conseguimos, com um hat-trick do Pauleta e um concludente 4-0, e veio o jogo que era decisivo, onde o empate nos bastava para passarmos à fase seguinte, com a Coreia, uma Coreia boa também, bem organizada. Gudo Hiding, se salvar era o treinador, uma equipa muito bem estruturada, defendia muito bem. O grande princípio era defender bem e depois tentar chegar ao golo. E nós tivemos 2 expulsões, uma primeira do Beto, que estava como lateral direito, uma situação de ajustamento, e depois o fatídico jogo de pressão. Sentia-se uma pressão grande nos nossos jogadores, que eram bons jogadores, mas quando a pressão é exterior, e não tem nada a ver aquilo que é os clubes e a seleção tem uma dimensão nacional, o impacto nos jogadores é completamente diferente, e isso foi bem visível nesse jogo. E o João Pinto acaba por ser expulso, como disseste, e muito bem, e o grande problema, mesmo com 9, nós nunca perderíamos com a Coreia. E é na fase em que o nosso selecionador António Oliveira estava a fazer o ajuste tático do jogo que no canto surge o 1-0. Nós ainda tivemos, como referenciaste bem, salvo pelo Nuno Gomes, a bola oposta, etc. A bola oposta de Sérgio Conceição e um remate anterior do Nuno Gomes, em que a bola ressalta e não consegue emendar para a baliza. Foi um turbilhão de emoções muito grande e em que nós não conseguimos. Foi de facto frustrante para toda a seleção. Referenciaste muito bem em termos de programação, e acontece mesmo este ano, mas este ano a planificação acho que está a ser muitíssimo bem feita pelo selecionador e pela sua estrutura altamente profissionalizada, a perceber aquilo que é necessário fazer em cada momento. Mas naquela altura as intervenções políticas também eram importantes, era a transição de Macau para a China, houve também essa conveniência política para que se fizesse o estágio em Macau, com altos índices de umidade e muito, muito calor. Os jogadores saíam do hotel e ficavam imediatamente a transpirar, encharcados em suor. As coisas não... Sim, já lá vamos a esta questão também da planificação, que gostava de ouvir sobre isso. Deixe-me só perguntar-lhe ainda a respeito deste momento. Ficou com a sensação, nesse momento da expulsão de João Pinto, de que tínhamos acabado de hipotecar a nossa participação no Mundial fruto de um episódio que de certa forma fugia ao vosso controlo, ou encarou esse incidente como o culminar de um estado de frustração que se foi acumulando fruto da derrota inicial também com os Estados Unidos e da pressão que se impôs sobre os jogadores num jogo decisivo? É um bocadinho tudo isso. O primeiro jogo foi frustrante. Foi frustrante porque era evidente aquilo que nós observamos durante o tempo. A primeira parte era determinante no jogo com os Estados Unidos. E parece-me que houve ali uma falta de ajustamento para que essa primeira parte fosse diferente. Não passássemos de um 3-0, que era de facto uma vantagem muito, muito grande. E esse jogo foi marcante. O segundo foi não termos a sensibilidade, a calma total, na generalidade, de podermos ajudar a que os jogadores percebessem que até o próprio empate bastava. Porque com a Coreia não era difícil empatar o jogo, não era difícil. Porquê? Porque a Coreia tentava muito a desorganização do adversário e a bola parada, como veio acontecer do golo. E foi mesmo com 9, foi nessa... No futebol, como tudo na vida, eu acho que sou claro em relação a isto, é sempre preciso aquele bocadinho de sorte, percebes? E eu acho que foi nessa transição de ficarmos com 9 jogadores,
em que não se ajustou as marcações no canto. Depois é isso, a seleção tentou com 9 de uma forma com grande estoicismo, com grande vontade de toda a seleção. Tivemos essa oportunidade, mas quando não há o discernimento e se está em desvantagem de 2 jogadores, é sempre muito, muito difícil. E depois foi de facto a frustração coletiva de muitos jogadores que me referenciaste, que era a única hipótese de poder ganhar algo de muito importante ou estar lá muito perto, de que se manifestou depois a toda a comitiva e a toda a população e a todo o país e a todo o universo do futebol. Mas parece-me, e deixe-me agarrar nesse ponto, parece-me que é importante isto. Também é nas grandes derrotas que se tiram as grandes ilações. E repara, foi a partir de 2002 que nós nunca mais deixámos de estar presente com resultados até muito bonitos, já com 2 conquistas, nunca deixámos de estar presentes, dizia eu, nos europeus e nos mundiais. É também nas situações de grandes catástrofes, entre aspas, que se consegue perceber, refletir e ver o que é há a fazer para que as coisas aconteçam como tem acontecido. Nós somos um país que, se há alguma coisa que nós fazemos muito bem, é o futebol. Temos um jeito muito especial para estas coisas de futebol, fazemos-lo bem e os resultados estão aí. Mas, de facto, foi uma frustração enorme este primeiro jogo deste século XXI da nossa seleção. Professor, uma das suas funções nesse Mundial era a observação dos adversários. Com outros meios que não dispomos atualmente, não é que dispomos atualmente de meios muito melhores, mas como é que se fazia essa análise, como é que se fazia o raio-x dos adversários, como é que se preparou esse jogo com a Coreia? É interessante isto, nós estamos do mesmo século, percebes? E falarmos de coisas tão diferentes. Este século foi um avanço que as pessoas não imaginam. Eu ia para os jogos, e vamos agora para os Estados Unidos. Uma das observações que fiz foi em Washington, Nova York e em Boston, da seleção dos Estados Unidos. Eu tinha uma percepção boa daquilo que era e daquilo que lhe falei em relação aos Estados Unidos e daquilo que era a sua matriz em relação àquilo que pretendia para o Mundial. Eu estava, cabia-me a observação. Eu saía para os jogos. Hoje tudo é muito mais simples. Nós temos todos os dados à nossa disposição. Eu saía com um bloco de apontamentos e com um gravador na mão para olhar para o jogo, tirava as minhas notas e se alguma coisa falhasse, tinha o gravador para gravar, para depois no hotel poder redigir a minha estruturação e a minha organização do relatório. Portanto, eram meios completamente diferentes. Nós transmitíamos o vídeo, que era feito através de um elemento da RTP, que estava com a nossa comitiva, e depois fazia os resumos que tinha da televisão e apresentava antes dos jogos aos jogadores. É uma diferença impressionante. A internet não existia. Os telemóveis que nós temos hoje para tirar fotografias, isso não fazia parte dessa altura, porque nada disso existia. Era só o escrever e o anotar. E eu tive também a sorte, por isso que é preciso sorte também na vida, de um ano antes ter tido como referencial um indivíduo que era extraordinário, que estava muito à frente nesse tempo, que era o nosso bem conhecido José Mourinho, e que num encontro que tivemos, ele estava em Setúbal, na transição do Benfica para o Leiria, que era para ir para o Sporting, e depois as coisas não se proporcionaram. E eu pedi-lhe o favor, porque tinha uma boa relação, e com o pai, o Félix Mourinho, que tinha sido meu diretor desportivo no Vitória de Setúbal. E disse: Mourinho, podias-me ajudar nisto? Isto estávamos a falar em 2000 e 2001. As equipas da segunda liga, porque estávamos num projeto do Imortal, podias-me fazer, se não te importasses, um relatório dos jogos das equipas que passam por Setúbal. E lá, não tem problema nenhum, eu faço-lhe isso. E fez-me um relatório. E até essa altura, os relatórios dos jogos eram feitos por autênticos livros.
de 15, 20, 30 páginas. O treinador muitas vezes pedia para me fazerem também esses relatórios, porque eu fui sempre, muitas vezes, quase sempre treinador principal, e aquilo não acabava por não ler coisa nenhuma, porque, percebe? E eu olhei para um relatório do José Mourinho, naquela altura, numa folha A4, dizia-me tudo sobre o jogo. Eu disse, isto é uma coisa espantosa. Portanto, fugia daquilo que era o normal instituído na observação de jogos. E foi uma ajuda enorme para a minha capacidade de síntese depois nos mundiais. E eu vou dar aqui pela primeira vez, porque eu, nesta idade já posso dizer as coisas que me apetecem, e que o presidente Gilberto Madeiro disse, prof, olha pá, venho-lhe dar os parabéns pelos relatórios, porque você tem uma letra, porque eu era da escola industrial, que era a escola dos pobres naquela altura, era o liceu, as escolas técnicas, e tínhamos desenho de máquinas, então a letra, tenho uma boa motricidade e uma letra bem apresentada. Porquê? Porque eu nunca lia os relatórios, porque eram muito grandes, muito extensos, aquilo a grandes livros, e tal, não sei o que é. Isto acontecia também nos treinadores. E agora você tem aquilo, 2 páginas, estruturado, fácil, porreiro e tal. Digo assim, pronto, olha, ótimo, é bom que leia. Depois disso, houve vários presidentes que também me disseram isso. E eu digo, foi resultante de ter tido a sorte, que tenho tido ao longo da vida, de ter encontrado um indivíduo que naquela altura estava muito à frente no tempo. E estou a dizer isto pela primeira vez, José Mourinho, que me ajudou a estruturar a ideia de facto, de um tipo de relatórios diferentes. E esses relatórios eram bem sintetizados, ainda os guardo religiosamente em casa, e pronto, observação com algum cuidado, e quando lhe falei dos Estados Unidos era isso mesmo. A ideia com que fiquei era as primeiras partes. A primeira parte é determinante para o sucesso, mas também havia de nossa parte. Nós tínhamos tido um jogador como o melhor do mundo, o Luís Figo. E também tivemos o azar neste particular. Não sei se recordam, vocês deviam ser meninos ainda nessa altura, de um jogo Porto-Real Madrid, num lance entre 2 jogadores extraordinários da nossa seleção, o Deco e o Figo. E o Figo teve o que não foi comum na carreira dele, uma lesão no pé. No tornozelo, na altura, no tornozelo. E que o bloqueou um bocadinho. Portanto, foi um jogador que felizmente nunca foi habituado a lidar com lesões. E nessa altura do Mundial ele estava atormentado por essa lesão, mas com uma vontade indiscutível, como profissionalismo, como jogador de referência mundial, com uma vontade muito grande de jogar. Mas quer queiramos, quer não, quando se está limitado, está-se mesmo limitado. E quando um jogador de grande classe está bom, nas situações de dificuldade, dá que o jogador da exceção acaba por a resolver também. E, portanto, neste particular não esteve ao nível que ele gostaria, tendo dado o seu máximo. E isso foi também um ponto de bloqueio que nós tivemos e que me parece foi relevante. Isso não foi dito no tempo. Hoje já se pode permitir isso. E pronto, e tudo isto leva... Os relatórios eram feitos com rigor. Lembro-me e pode dizer, ele está vivo, o Pauleta, antes do jogo, eu disse aos jogadores da seleção, numa palestra, o Oliveira disse, se tivesse alguma ideia para dizeres aqui aos jogadores, transmite, porque o observador dá algumas dicas para poder ajudar, porque quem decide é sempre o jogador. O jogador é de facto o artista que no momento da decisão acha aquilo que deve fazer. E eu recordo-me entre 2 ou 3 coisas de dizer isto. O Dudek, que era o guarda-redes da seleção da Polónia, era o guarda-redes melhor do mundo. Eu já tinha visto também outro que foi do Liverpool, e ter memória importante, que era o Groblar. Não sei se vocês... Bruce Groblar, sim. Bruce Groblar, que era do Zimbábue e que jogou contra mim pela seleção eu na seleção de Angola e ele na seleção do Zimbábue. E tudo isto ajudou para eu estruturar a ideia de que, de facto, o Dudek era o melhor guarda-redes do mundo em 2002, a jogar, a defender para o lado esquerdo. E então ele tapava sempre o seu lado direito para convidar o adversário
a rematar para o lado esquerdo. A bola ia para o lado esquerdo, acabou. Ele ia buscá-la. Não me perguntem como e aonde. E eu disse isto à nossa seleção. Antes, no jogo, disse, é a minha opinião, ângulo fechado pelo deck, ao lado direito, eu atiraria para o lado direito. A decisão é vossa, mas esta é a minha opinião clara. Então, no jogo, logo ao intervalo, o bicho, o saudoso Jorge Costa. E aí nasce o treinador. Percebe-se que é treinador. Foi o primeiro que me abordou. Prof, quantos jogos é que você viu da Roménia? Da Polónia. Um foi contra a Roménia. Da Polónia eu vi 2. Não é possível. Jorge, é possível, eu vi 2. Porquê? Aquilo que você disse, que se refletiu exatamente nisso, não é possível só em 2 jogos ter a segurança. E depois conversámos sobre isso, a história do Groblar, a história do Dudek, e o Pauleta foi o jogador que eu senti mais inteligente que eu conheci na minha vida como treinador, e está a falar com um treinador de futebol português que tem mais anos do treinador, não é que é o melhor, eu estou quase no último na lista, mas que tem mais anos de treinador de futebol português. E sei o que é isso. E por isso é que eu digo, isto é uma prova de resistência à vida, é uma prova de resistência de fazer aquilo que se gosta. De que, de facto, isto era muito determinante. E o Pauleta foi o jogador mais inteligente. Ele veio e também ao intervalo me disse isto. Prof, quando a bola está ao meu alcance, ele extremamente, foi de uma inteligência tremenda. Passou-me um raio daquilo que você tinha dito. E digo assim, vai para o ângulo fechado. E se virem o jogo, foi para o ângulo fechado. Inteligência, qualidade, percepção, respeito por ouvir e tentar interpretar dentro daquilo que é possível, essa ideia. E foi ele que fez isto. Mas eu acho que todos nós, porque isto é resultante do trabalho de todos, todo o pouquinho que damos ajuda a construir. É como diz os japoneses, nós com muito pó junto acabamos por poder fazer uma montanha. E é nesta acumular de detalhes e de ideias que se pode construir melhor. E o Pauleta fez 3 golos. E ganhamos 4-0. O Dudek, no jogo imediatamente a seguir, saiu. Era o jogador indiscutível na seleção. E 2 ou 3 dos golos foram pelo seu lado direito, que ele fechava sempre. Isso está indiscutível, também no relatório. E o Pauleta é vivo, o Jorge Costa já não. Alguns jogadores de seleção são vivos e poderão testemunhar claramente isso. Mérito absoluto do senhor Pauleta, mas é importante que todos possamos trabalhar para a mesma causa, ajudar a construir sempre a ideia para isso mesmo. E o jogo correu muito bem. E havia a sensação de que o jogo a seguir iria correr como nós desejávamos e não conseguimos. E eu digo que depois, quando era selecionador das Maldivas, saiu-me a Coreia no caminho, que era Humberto Coelho, o selecionador da Coreia, uma seleção boa que tinha ficado em 3º lugar. E nós, as Maldivas, tivemos a grande sensação da Ásia, porque empatámos com a Coreia. Deixa-me recuperar esse jogo com a Polónia só neste sentido. Pauleta fez um hat-trick nesse jogo, o 4º golo foi marcado por Rui Costa, que saltou do banco e ainda faria o 4-0. Mas Rui Costa, que tinha sido titular no primeiro jogo com os Estados Unidos e preponderante também para o resultado no jogo com a Polónia, acabou por não ser utilizado no tal jogo com a Coreia na 3ª jornada. Lembra-se se foi uma opção puramente estratégica ou também estava condicionado, como aconteceu, por exemplo, com o Luís Figo? Foi estratégica. Eu senti nessa altura o António Oliveira, ele conversava muito connosco, principalmente comigo e com o Silvino, o saudoso Silvino, que já nos deixou, porque havia sempre dúvidas. O treinador é um homem que tem dúvidas, não tem certezas, tem dúvidas muitas vezes, e quando a qualidade é próxima. Havia entre o João Pinto e o Rui Costa. Não podemos jogar com os dois. Este jogo não é bem. Estou com dúvidas. Ele teve com dúvidas até a última. Acabou por optar pelo João Pinto. O João Pinto teve aquela fase muito infeliz e o Rui Costa ficou triste necessariamente porque
também quer jogar, e esta é a questão que ainda se coloca hoje ao futebol português. Para termos um bom resultado, que eu espero nos Estados Unidos, México e Canadá, não é só nos Estados Unidos, México e Canadá, temos que pôr estes dois países sempre com grande relevância. E é possível, mas, claro, foi uma decisão que só um deles, claro, no entendimento poderia jogar, optou-se pelo João Pinto e depois, como resultado, vimos que não fomos felizes porque acabou por ser expulso. E falou-se muito na arbitragem, demasiado protetora em relação à equipa anfitriã. No balanço que fizeram do torneio, agarraram-se a essa explicação ou que outras causas encontraram para a eliminação? Sabes, nós naquela altura, e procura sempre as arbitragens e não sei o que e tal, não nos agarramos muito a isso porque o impacto foi forte. O murro no estômago de todos nós foi muito forte, muito evidente, e esqueceu-se a própria arbitragem. O que se falou de facto, e foi visível no balanço final, é que a Coreia do Sul teve um envolvimento popular extraordinário, um apoio à seleção, uma coisa indescritível, leva talvez que as próprias arbitragens aqui e ali possam ceder. Nós, se olharmos ao nosso Mundial de 66, que eu tenho em memória, e se refletirmos sobre isso, e o Eduardo Galeano, num livro, um uruguaio, conta isso muitíssimo bem. A Inglaterra foi também era o anfitrião, foi um bocadinho ajudado. Na Coreia é capaz de ter sido isso, mas nós preferimos sempre, a culpa foi nossa, não fomos capazes de controlar aquilo que deveríamos ter controlado, que era não perder o jogo inicial, como poderíamos e não deveríamos ter perdido. Não fomos completamente fortes naquilo que foi a abordagem inicial do jogo, da primeira parte. Eu recordo o Senegal, que com a França, que o Senegal acaba por ganhar a França também, que vinha de ser campeão do mundo, porque se não há uma abordagem de grande seriedade, o primeiro jogo é muito difícil, as seleções são completamente iguais. Esse jogo é sempre de capital importância. E, portanto, eu digo sempre, se ganhar é ótimo, mas não perder já é bom, já é porreiro, como nós dizemos aqui a norte, porreiro porque temos tempo de poder ajustar nos outros dois. Agora, perdendo, e se essa perda é contra uma seleção menos cotada, ela cria, de facto, uma moça psicológica muito grande, porque os mídia, naturalmente, pressionam, dizem mal tudo, é isso mesmo, e os jogadores entram numa fase quase de catarse, de dificuldade de entender, perdem confiança, perdem a noção do seu valor, e pode levar, de facto, a que as coisas se possam desmoronar. E claro, aí torna-se sempre muito mais perigoso. O professor falou há pouco na questão do planeamento, da etapa de preparação em Macau, que foi claramente uma fase de rampa de lançamento, se quisermos, para o torneio, que mereceu especial atenção. Para além das afinidades culturais e diplomáticas, como é que se explica hoje, à luz do que se sabe, que se tem optado por Macau, onde o clima é subtropical, úmido, para depois competir na Coreia do Sul, onde o clima é temperado e as diferenças são muito significativas? E eu acho que é isto mesmo que a política está sempre muito metida nas coisas, e ali tinha uma importância muito maior, porque nós, seleção, ainda não tínhamos uma grande afirmação. Tínhamos, de facto, sido campeões, e muito importante para a nossa história, sub-20 em Riad e em Lisboa em 91. Com Carlos Queiroz. Com Carlos Queiroz, que fez um trabalho fantástico. Ele foi determinante. A visão de Carlos Queiroz foi determinante para o salto qualitativo que nós demos naquilo que é a formação no pós-anos 90, 2000, até a este tempo. Aí a diplomacia tinha uma força muito grande. A Federação não tinha a força que tem hoje. O futebol não tinha o impacto mediático que também tem hoje. E também houve toda uma sequência anormal que foi, de facto, Macau passar para o domínio chinês. Essa transição era considerada, em termos políticos, muito importante.
e acharam por bem que de facto aliasse o emblema e o impacto que tem uma seleção estar no Mundial na Ásia e neste caso na Coreia, de fazer um jogo como nós fizemos com a China em Macau, para de facto fazer essa comemoração que em termos políticos se achava que era importante. E depois estas coisas do futebol e dos planeamentos ou se antecipa ou então vê-se depois o resultado final. De facto não se deveria ter feito assim. É por isso que eu digo que com essa realidade eu acho que o nosso futebol percebeu que há o primado da organização para aquilo que é a competição. E por isso temos estado sempre presentes nas grandes competições. Isso tem sido um avanço brutal para aquilo que é o nosso prestígio no mundo. E esse ano, acho que também nesse particular, não foi ajustado, nem de longe nem de perto, o termos feito essa preparação, porque temos que perceber isto também, se me permite, mais esta parte. Nunca ao longo, desde 1863, o início do futebol moderno, nunca houve dois jogadores que dividiram entre si a primeira posição como melhores jogadores do mundo, que foi o Cristiano Ronaldo e o Messi. Messi já foi campeão do mundo e Cristiano Ronaldo tem a última hipótese de poder ser campeão do mundo. E quem percebe aquilo que é o ADN dele, ele está a fazer tudo por tudo, mas para fazer tudo por tudo ele tem que perceber quando pode jogar, pelo peso que tem, quando pode jogar e se deve jogar. Eu vou repetir isto. Eu digo isto de cima dos anos da experiência. Ele tem que refletir bem se quer ser campeão do mundo. E se quer ser campeão do mundo, ele tem que gerir, ajudar o selecionador e a equipa a gerir o tempo em que ele pode jogar. Ele não é um miúdo de 20, 25, 30 anos. Foi um jogador extraordinário. Foi um jogador extraordinário. Ainda é um bom jogador. Mas aquilo que era o passado já não é. E se for bem gerido, ele, Cristiano Ronaldo, e a seleção dele, que somos nós todos, pode sonhar em ser campeão do mundo. Mas isso é determinante. Vai depender muito da humildade e do pensamento dele. E se ele ouvir isto, que reflita bem de um velho que lhe está a dizer isto, mas de um português que quer tanto ganhar o Mundial como ele quer. Professor, nesse plano das individualidades que falou de Pelé, Garrincha, Vavá, agora Cristiano, tivemos em 2002 o caso do Figo que já mencionou, da lesão. Seria na altura impensável excluir o Figo desse Mundial? Excluir não, porque ele estava, o que poderia naquela altura, eu disse logo no preâmbulo desta nossa conversa que o Luís Figo, felizmente na carreira excepcional dele, um jogador excepcional, uma personalidade excepcional, nunca foi habituado, felizmente, a lidar com lesões. Foi essa a primeira lesão. E só depois do tempo, de passarmos o tempo, é que nós temos a percepção exata do que é jogar com lesão. E o tempo é diferente. E ele teria que jogar. Tinha de ser o melhor jogador do mundo. O médico deu como apto. Ele, jogador, é isso. É a natureza do jogador. Todo jogador quer jogar naturalmente. Tinha que jogar. Bola de Ouro, campeão. Bola de Ouro, campeão, o melhor jogador do mundo. E, portanto, aí era inevitável. O nosso azar de seleção, e o dele também, foi de facto estarmos na presença de um jogador que teve uma lesão que o não ajudou a expressar a sua qualidade nesse Mundial. E, portanto, isso é óbvio que nenhum jogador do mundo poderia ser capaz de o fazer. Ele fez-lo com grande entusiasmo, com grande dedicação, sem sombra de dúvida, mas isso inibiu claramente, isso é óbvio, porque não é humano, e o humano está lá.
embora ele fosse visto como um deus na altura, porque era o melhor jogador do planeta, foi o nosso primeiro melhor jogador do mundo deste século, e de facto isso não se pôde expressar como necessariamente ele gostaria de se ter expressado, porque senão teria ainda ajudado mais, como nos ajudou muito. A grande prestação desta geração, que incluiu o Luís Figo no Europeu anterior, 2000, com Humberto Coelho ainda como selecionador, deixou os jogadores, na sua perspectiva, mais pressionados na Coreia. O ambiente e a sensação do balneário sugeria, de certa forma, que tinham a obrigação de brilhar por aquilo que já tinham feito em Inglaterra 2 anos antes. Nós como disse bem, fomos a seleção talvez que tivesse praticado melhor futebol nesse europeu. As expectativas estavam altas. Estavam demasiado altas. E foi nessas expectativas que vem sempre o jogo, o primeiro jogo. O primeiro jogo foi determinante. Foi determinante também para a França, que me parece que menosprezou o Senegal e que perdeu o primeiro jogo e depois daí descarrilou completamente. E era o campeão do mundo. E eu acho que isso também foi um aspecto que pesou. E depois foi o não estarmos, e eu acho que isto que é importante, jogar num continente diferente e não termos ainda a visão daquilo que era o Mundial. Foi um hiato de 16 anos sem estarmos presentes. Isso é importante, a experiência é muito importante, sem estarmos presentes no Mundial. E levou também, em minha opinião, por razões políticas, de fazermos um estágio numa zona que não era bom para a recuperação dos nossos jogadores. Deixe-me só perguntar a esse respeito, e aproveitando a sua dica, eu tive a oportunidade de rever os jogos, o jogo dos Estados Unidos, o jogo com a Coreia, o jogo com a Polónia. A sensação com que fiquei, tal como disse há pouco, foi que, especialmente nas primeiras partes, os índices físicos, e nomeadamente as seleções dos Estados Unidos e da Coreia, comparativamente com os nossos, eram muito mais elevados. Ganhavam primeiras e segundas bolas, eram mais agressivos nos duelos, encurtavam o espaço mais rapidamente. Esta diferença de condição física, para além da questão da umidade que referi há pouco, da diferença de temperaturas entre a Coreia e Macau, também se deve ao facto de os jogadores terem andado envolvidos em Macau em demasiadas cerimónias protocolares, compromissos publicitários, até jantares oficiais. De certa forma, isto tirou aos jogadores uma dimensão de concentração que ficou a faltar mais tarde na competição, juntamente com o tal déficit físico. Não tenho dúvidas que hoje isso não acontecia. Não, era impossível. Com o profissionalismo, com o conhecimento, com o rigor, isso não acontecia. Portanto, isso são elementos que não ajudam de maneira nenhuma aquilo que aconteceu, mas é o tempo. É por isso que eu referenciei já que é nas situações de derrota ou de resultados menos conseguidos que muitas vezes tiramos as ilações para aquilo que pode vir a seguir e aquilo que poderemos melhorar a seguir. E isso é determinante. Nesta altura, seguramente que não se fazia. Todas essas reuniões protocolares de parar, de ir, de sair. Portanto, não havia nesse tempo o rigor profissional que depois começou a ser montado nas seleções, naquilo que vinha a seguir. Eu tive depois, mesmo desse Mundial, tive ainda nas Maldivas, era uma seleção pequena, mas nós tínhamos o cuidado dessa organização, da aprendizagem que veio do passado. E esse foi um tempo, como lhe disse, o tempo em que eu fazia a observação de jogos com o bloco de notas e com o gravador a falar para o gravador para que nada ficasse fora do controle. Hoje já as coisas são diferentes. Tens o telemóvel, tiras as fotografias, gravas aquilo que entendes, tem um canto e gravas o canto e as coisas são completamente diferentes. Nesse tempo também foi um tempo, se olharmos àquilo que aconteceu em 86 também no Mundial no México, percebemos que em 2000 isso já não poderia acontecer. Já aconteceu coisas muito melhores, mas houve lapsos necessariamente que com o tempo se veio a corrigir. Isto faz parte, temos que encarar isto como um processo de conhecimento, de desenvolvimento para que as coisas possam melhorar. Era como a organização do treino, o treino físico, o treino técnico, o treino tático, etc, etc. A evolução para os tempos de hoje já não tem nada a ver uma coisa com a outra. São as aprendizagens que fazemos. Esse 2002 foi uma aprendizagem dolorosa para todos nós, porque
pretendíamos chegar mais longe, os jogadores pretendiam e tínhamos jogadores com qualidade, não tinham a qualidade, atenção, daquilo que têm hoje, tinham naquele tempo, eram jogadores de um tempo com muita qualidade, mas se verificarmos hoje, todos estes jogadores são campeões europeus por vários clubes, temos 4 que foram campeões europeus ainda há 2 semanas, temos jogadores que jogam nos melhores clubes europeus, e nessa altura ainda muitos jogavam no campeonato de futebol português. Temos um jogador que foi o melhor jogador do mundo, que foi o Eusébio da Silva Ferreira, a jogar só no campeonato português. Nunca mais na história, nunca mais vamos ter o melhor jogador do mundo só a jogar em Portugal. Se não sei, para os grandes clubes europeus não terá hipótese nenhuma. Portanto, isso são histórias que se vão aprendendo. Agora, em 2002, é claro, por razões de ordem política e organizacional. Porquê? Porque também, nessa altura, as seleções também dependiam muito dos governos e das políticas e etc. Nós estávamos também numa fase ainda de aprendizagem daquilo que é a democracia, e tínhamos 25 anos de democracia, hoje já temos 50, mais de 50, já temos outra maturidade, outra visão daquilo que são as coisas. A força do futebol também é muito grande. Nós vimos o presidente Marcelo, que agora foi homenageado e bem pela Federação Portuguesa de Futebol, e agora o António José Seguro, também essa proximidade. Há aqui uma ligação de quase da política e do futebol. Naquela altura, o futebol era sempre aproveitado pelos políticos. Hoje não, hoje há um casamento e uma comunhão de ideias, que foi essa diferença no tempo que levou a que este casamento e esta ligação se fizesse, para que todos juntos e em todos os momentos possamos ajudar, quer a imagem do país, quer a imagem do nosso futebol, quer a imagem política. Há uma harmonia e um aprendizado muito diferente. Hoje somos muito mais competentes, muito mais capazes, e por isso estamos, em termos políticos, aquilo que somos. Temos uma outra dimensão, uma dimensão muito assinalável. Em termos desportivos, somos o que somos uma referência a nível mundial. Um país tão pequeno ser capaz de fazer coisas tão boas como a nível de jogadores, a nível de técnicos, a nível de dirigentes, de agentes, de comentadores, enfim, de toda este universo de pessoas que envolvem esta dinâmica social e desportiva que é o futebol. Até que ponto é que esse torneio marcou a sua carreira, desde então, quando encontra antigos jogadores, treinadores, costuma viver muito isso, recordar, ver o que é que podiam ter feito de outra forma? A grande riqueza que eu tenho é, de facto, as relações de pessoas e as relações de culturas. E eu andei muito por diferentes países, quer a América, quer a Ásia, quer a África, e a minha grande riqueza é a riqueza cultural, é a riqueza de contacto com pessoas. Eu integrava-me rapidamente com as pessoas. E para ver a importância daquilo que é a história, eu concorri para ser selecionador das Maldivas. E depois, passado algum tempo, eu falei com o secretário-geral: porque é que vocês optaram por mim? Porque eu soube através da Federação. O Carlos Godinho disse-me: há aqui um pedido para treinador, se quiser concorrer e tal. E eu concorri. Nessa altura não tinha conhecimento das Maldivas, porque a internet não existia ainda no início deste século. O mundo transformou-se de uma forma brutal, como se está a transformar agora com a inteligência artificial. Nós somos pessoas do tempo, ou nos ajustamos ao tempo e o percebemos e o interpretamos, senão ficamos fora completamente do jogo. E nessa altura eu perguntei: porque é que optaram por um treinador português? E eles disseram-me isto. Isto é claro para nós refletirmos sobre a importância daquilo que fazemos atrás. Eles lembravam-se do Eusébio, porque foi jogo com a Coreia. A Coreia do Norte era uma seleção da África. E eles tinham um conhecimento do Eusébio. Eu disse: mas tu és novo, tu conheces o Eusébio? Eu conheço. Conheço porque os meus pais, os meus tios falam do Eusébio, que foi um homem mágico. Percebem? Eles tinham essa percepção. Depois optámos por si, porque em 89 vocês ganharam o Mundial, que foi disputado também aqui na Ásia, em Riad, na Arábia Saudita. Depois, porque vocês
presente no Mundial, que também foi na Ásia, foi na Coreia. Portanto, conhecemos também o futebol português. O Figo foi o melhor jogador do mundo. Portanto, é o somatório destas pequenas coisas que eles, em 80 selecionadores, potenciais selecionadores, eles acabaram por optar por mim para... Não houve cunhas, não houve... Foi o currículo e foi a opção daquilo que foi a história do nosso futebol. Por exemplo, eu digo isto com conhecimento e com aquilo que vem do passado. O sermos campeões do mundo sub-17, esta época, com o Bino Maçães, tem repercussões enormes a nível mundial. Porque se formos campeões da Europa, nós somos campeões da Europa a nível de seleções. Isso, na Ásia, esqueça, não tem nada. A África, também pá. Agora campeões do mundo, mesmo sub-17, pois é. Sub-20, pois é. Agora falta-nos isto, ser campeões do mundo. Porquê? Porque os latinos, se olharmos para os mundiais, há 8 campeões mundiais. 6 são latinos ou latino-americanos. Um é a Inglaterra, como disse há bocado, e a Alemanha. Os outros não entram nisto. Porquê? Porque os latinos, nós, que só falta Portugal, porque Espanha, Itália e França já o são, só falta Portugal. E era bom que temos o Cristiano Ronaldo, que de facto é um jogador extraterrestre. Foi. Agora já não é. Agora já é um jogador que tem 41 anos. E é essa maturidade que tem os conselheiros têm que o fazer ver isto. Tem 41 anos. Foi um jogador extraordinário. Todos nós, o futebol está-lhe muito, muito grato. E, mais uma vez, gerir, se ele souber gerir, jogar tempos curtos, ele poderá marcar vários golos. Se entrar de início, as possibilidades são muito, muito, muito poucas. Muito, muito poucas. Agora, se entrar 20, 30 ou 40 minutos, na segunda parte, ele vai somar golos. Ouçam aquilo que diz um tipo que tem futebol. A minha grande paixão é o futebol. Se fizer isto, ele vai ter uma importância e vai ter um impacto na nossa seleção muito grande. De início, Cristiano, foste um jogador extraterrestre. Mas não dá. Podes ser campeão do mundo. Era ótimo. A tua carreira merece, o futebol português merece e tu mereces. Mas isso é importante ser dito. De uma forma boa, séria, de ajudar. Agora, muitas vezes, todas estas grandes estrelas têm à volta dele uma série de pessoas que dizem assim, amém, porque estão nesse harém. Mas isto não é, isto é a realidade, nós temos que viver da realidade. E a realidade é dura, é assim. Eu quando tinha 40, 50 anos voava, andava, então agora já não posso. Mas posso, em termos mentais, é perceber a construção daquilo que foi feito ao longo do tempo e poder dizê-lo. E poder dizê-lo para as pessoas refletirem. E é na reflexão que isso pode acontecer. Porque nós temos um conjunto de jogadores excepcionais que podem construir uma seleção excepcional. E claro, temos este jogador que é referência e que todos os jogadores querem fazer o melhor para o ajudar, mas tem que ser ele a ajudar. Professor, o tempo também passou a voar connosco. Chegamos ao fim deste podcast. Só temos a agradecer-lhe a viagem que empreendeu connosco ao passado do futebol português, como uma ponte para o futuro, aquele que foi o primeiro Mundial deste século e, de certa forma, o reencontro de Portugal com a presença assídua nas fases finais dos campeonatos do mundo. Muito obrigado por ter estado connosco. Desejamos-lhe as maiores felicidades para o futuro. Deixamos-lhe um abraço e até breve. Eu é que agradeço. Foi um gosto muito grande estar convosco a falar daquilo que nos apaixona, que é o futebol e é Portugal. Somos Portugal e vamos com muita esperança de sermos muito, muito felizes. Obrigado, professor. Um abraço.